começando hoje uma série de entrevistas para que você que está acompanhando a gente aqui também conheça um pouco mais da realidade, né, das mulheres no geral, enfim. E nós começamos esta série de entrevistas recebendo aqui hoje a doutora Carla Guerra, ela que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada. Olha que papel fantástico, gente, no mundo onde ainda, hoje cedo eu li, eu disse que eu amo filosofia, e uma autora dizendo assim, que no geral homens têm medo que as mulheres riam deles e mulheres têm medo que os homens as matem. É da humanidade isso, e é uma constatação dura, pesada, porém bastante verdadeira. Então, que papel lindo tem mulheres advogadas neste mundo, doutora. Receba nosso abraço, nossos parabéns, né? Obrigada pela vinda aqui e bom dia. Bom dia, eu que agradeço esse convite. É sempre uma honra poder falar. E nós nos reunimos em lideranças da OAB na última quinta e sexta-feira para discutirmos os rumos de atuação. E o feminicídio ele tem tomado, infelizmente, assim, você sabe, tem noticiado grandes casos de mulheres que deixam filhos órfãos, né? Infelizmente, ainda o estado do Mato Grosso é um número alarmante de violência e de feminicídios. A gente preferiria falar só de celebração, mas precisamos celebrar também avanços que haja nesse sentido da proteção às mulheres, né, doutora? A celebração é importante porque, ao longo da história, as conquistas, por evidente, elas foram, ainda mais nos últimos anos, muito concretas. Tem né? sido ainda, né? Tem sido. Buscamos sempre, né? Uhum. Esse ano, em especial, ela vem com um tema, né? Os conselhos nacional e estadual de equidade. Nós já ganhamos a igualdade através da Constituição Federal de 1988, no entanto, agora nós buscamos equidade. A equidade é dar àquele que tem diferenças a possibilidade de também chegar lá. Porque nós temos que ser realistas de que a mulher tem muito mais obstáculos para chegar a cargos de liderança, ocuparem lugares no executivo, legislativo e judiciário, do que os homens. Nós precisamos de uma rede de apoio sempre muito maior, né? Nós precisamos diversificar muito mais a nossa agenda por conta das outras atividades, né? De sermos mãe, mulher, enfim, do que os homens, mas ainda assim há uma tendência de que nós cada vez mais devemos buscar, sim. Né? Não apenas ocupar os cargos, mas ter as mulheres nos dando essa base de encorajamento também para buscar os cargos, né? Perfeito, daí até a minha fala da importância de termos mulheres advogadas, né? Mas a própria OAB tem esta parte sua, esta comissão para ajudar estas mulheres a desenvolverem carreira, é isso? Também. Isso, também. Desde que nós assumimos a gestão, nós nos preocupamos com duas vertentes. Então, a vertente social, enquanto trabalhos realizados como ente da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que também abarca aí as diretrizes nacional da educação, de conscientização, orientação e de formação de novos cidadãos com uma consciência muito mais apurada para essas questões da equidade mesmo, né? E a questão da mulher enquanto advogada. Porque não são poucas, eu até fico surpresa, assim, que por vezes querem desistir da advocacia. Por serem mulheres, tamanhos são os obstáculos, os desafios enfrentados ali dentro da nossa profissão. Na carreira, diante de parceiros homens, colegas homens, companheiros, ou às vezes adversários homens, né? Dependendo da situação no trabalho, né? Também, mas pela própria dificuldade da diferença, né? Da diversidade da mulher, que é gestar e ter que voltar a fazer uma audiência, por exemplo, dentro de um prazo exíguo aí. Conciliar, né? o dia a dia. Conciliar o dia a dia, porque ainda assim nós não deixamos de ter o nosso lado maternal. Nós somos tudo isso, né? Mas ainda assim mulheres nós queremos ser mulheres. Sim. Ser mães. E amamentar e ter o tempo, né, de qualidade com o seu filho. Então, diante dessas dificuldades, ainda a gente vê muitas, né, mulheres que acabam desistindo da carreira. E outras também,
porque o mercado ele é algo que nos impulsiona financeiramente, acabam desistindo porque não conseguem a igualdade de salário, de remuneração, a mesma remuneração que o homem. Ainda dentro desta carreira, em todas as carreiras, infelizmente. Por isso que precisa falar além, dar esse passo além do que chamam de igualdade, mas tratar realmente a equidade. Pode falar, Milena. E por outro lado, Carla, a gente vê também que as mulheres estão procurando mais seus direitos e, na maioria das vezes, estão optando por tirar uma ideia ou procurar uma profissional justamente que seja mulher também, porque a gente passa por experiências semelhantes, parecidas, e até para que a advogada entenda melhor a situação que a pessoa está vivendo e qual a necessidade que ela tem quando busca ajuda, né? E aí passa por uma questão muito mais do que profissional, aquele tratamento humanizado. E isso é uma coisa que nós viemos trabalhando também, de humanizar que as emoções elas vão acontecer, mas que quando você representa uma mulher, seja ela buscando os direitos ou vítima de uma agressão, que a gente ainda vê muito, infelizmente, né? Para que a gente consiga também chegar e não ter as nossas prerrogativas feridas enquanto advogadas mulheres, porque ainda isso é uma realidade. Discriminam também por causa disso. Por ser mulher, assédio, as diversas formas de assédio, né, seja ele moral ou, né, assim, dentro da nossa profissão ainda ele existe. Então, você veja bem, né, assim, a miscelânea de situações, diversidades que a gente tem, né, de dificuldades que nós temos enquanto mulheres exercendo um papel que anteriormente era exclusivamente para homens. Pois. E eu falo que, voltando de uma das nossas viagens, eu lembrei de um comentário quando eu entrei na faculdade em 1999, que o reitor do campi, onde eu estudava, ele falou assim: aqui nós formaremos homens de preto e mulheres de branco. As mulheres eram as enfermeiras e farmacêuticas que estavam, e os homens, então, eram os advogados. Hoje, nós somos 52% da advocacia brasileira. Mulheres. Mais da metade é mulheres. As que chegam, as que buscam mais conhecimento e atualização são mulheres. Então, estamos qualificadas para estar no trabalho, né? Agora, o que falta, talvez, ainda, é nós acharmos um meio de nos unirmos enquanto mulheres. E não olhar pelo retrovisor ou pela foto apenas e tão somente, mas uma pessoa qualificada para atender com dignidade, com respeito e de acordo com os direitos que ela precisa. Importante avançar. De que forma pretende a OAB trabalhar, então, doutora, essa questão da equidade? Nós temos, assim, várias frentes. Primeiro, esse mês de março é integralmente dedicado à mulher. É claro que temos momentos de comemoração, mas nós não estamos aqui para apenas comemorar, né? O nosso trabalho, ele vai por outras vertentes de uma programação, grupos de estudo, para que nós realmente encontramos e possamos discutir entre as mulheres o que de fato as representa. Como exercer os papéis e os cargos. E aonde a gente vai buscar auxílio? Porque não adianta estar presidente de uma comissão se você não sabe o que as mulheres estão buscando, né? Olhar a vivência dela. Então, a equidade é saber lá na base o que está faltando para nós sermos iguais. Não só para vocês, no caso, é dentro da advocacia, mas isso se estenderia a praticamente todas as profissões, né? A sociedade em geral. Até mesmo dentro da casa, no lar, né? Onde muitas vezes a mulher é vista como uma serviçal para uma família inteira. Não é? Olha, eu escutei um termo que assim, ó, ao longo da história, nós fomos tratadas como bruxas, como, né? Nos rotularam de diversas formas. Sim. E hoje nós temos aquela fotinho da Mulher Maravilha. Né? Sim, nós não somos salvadoras, mas hoje nós pagamos a conta. Paga um preço muito alto, talvez. A nossa profissão é o que nos garante, muitas vezes, ser o arrimo da nossa casa. Nós não podemos fugir disso. E, para isso, a gente precisa de condições, melhores condições de trabalho e até social, né? Assim, de não correr o risco de estar em ambientes onde ainda somos vistas como as frágeis da situação. E passíveis de sermos assediadas de várias formas, como a senhora colocou, pelo fato de sermos mulheres, né? Deveria ser tratado da mesma forma. O uniforme já tem essa característica de igualar, digamos, de certa maneira, mas, infelizmente, os olhos passam através, né? Nesse caso.
Para vocês, tem programação para este mês, para esta semana específica, da ordem? Que a gente Muita pode programação. Nós destacar aí? estamos caminhando aí com 2 calendários, né? Um que é da nossa subseção, 17ª subseção da OAB aqui de Sorriso. Nós temos café exclusivo para advogadas no dia 8. Abrimos a nossa casa com todo carinho, estamos preparando aí para recebê-las. No dia 10 teremos o Coquetel das Mulheres, que também já é tradicional, é uma parceria com a ABO que vem se solidificando aí ao longo dos anos e que é um sucesso, né? São os momentos de celebração, mas nós também teremos rodas de conversa, discussão, encontros na seccional da OAB de Mato Grosso para tratar de assunto sério. Equidade, como podemos prestar esse serviço de qualidade para atender a sociedade, devolver para a sociedade aquilo que a gente pode, seja em questão de violência, seja em questão de igualdade, feminicídio, o que a OAB pode levar até a população, que é o nosso papel, né? Nosso munus público. Então, assim, a pauta está extensa. Estou falando que a minha agenda está de hora em hora. Que bom, doutora. A gente fica feliz. Eu vou agradecer a sua vinda e deixar o microfone para que deixe também a sua mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, que são de A a Z, a gente pode colocar desde a dona de casa, né, até talvez uma doutora que esteja nos ouvindo aí, mas que tenha interesse no assunto e que é mulher e está enfrentando essas realidades todas aí. Eu sempre me vejo como uma pessoa e aí vamos para o campo da humildade, né? Eu só posso estar aqui se outras mulheres estiverem